Olá, pessoal. Estamos aqui, então, fazendo a segunda parte do resgate histórico da SME. Estamos convidando professores que estão na ativa ou aposentados, que fizeram parte daquele momento da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, e que hoje em dia foi retomada a Secretaria. E para essa nossa conversa de hoje, chamamos a professora especialista Adriana Cunha Duarte, Da Silva. da Silva, da Silva. E estamos, então, nesse bate-papo aqui para falar um pouquinho de algumas coisas, pequenas coisas que a Adriana fez, porque tem uma história muito grande, né, dentro da SME, mas falar principalmente sobre a questão da equipe de eventos e também sobre o projeto Brincadança, que se tornou Brinquedoteca, e depois ela vai contar para vocês melhor essa história aí, tá? Então, muito obrigado, Adriana, uma amiga, colega de muito tempo, de muitas, né, coisas legais que a gente fez aí por aí, e estamos nos reencontrando aqui nesse bate-papo. Então, eu te apresento, Adriana, muito obrigado pela tua presença aí. Tá certo. Então, obrigada também pela oportunidade, porque falar, né, dos últimos 30 anos, na verdade, porque a SME foi o meu principal trabalho, né, o lugar onde eu botei muita energia criativa. E a nossa relação, né, Celso, não era só profissional ali, mas começou muito ali. Então, eu trouxe para a nossa conversa o nosso Budinha, que nesse momento simboliza, né, a nossa amizade, porque ele que me deu, e a gente faz aniversário no mesmo dia. Dia 19. Então, somos dois capricornianos cabeça dura em relação a esse histórico. A gente combinou assim, de eu dar um pouquinho mais da equipe de eventos, que foi quando eu entrei na SME, então, que era o que ele tinha conversado, né, um pouco com o Pulga. E depois caí na Brincadança, que foi assim, um trabalho mais, digamos, pessoal meu, que era um trabalho que eu já desenvolvia antes. E eu acho que é isso, assim, em relação a currículo. Sou mãe, né, de 4 filhinhos, todos eles participaram também da Secretaria de Esportes, de uma forma ou de outra, porque o bom do nosso trabalho é que ele é público, gratuito e de qualidade. Sempre foi, né? Então, Verdade. quando a gente traz os filhos para dentro, esse é o sinal de que realmente a gente acredita nesse trabalho. Por isso que eu estou aqui, para deixar um pouquinho de história e um pouquinho de esperança, que ele sempre seja muito bom. Tá bom. Vou colocar, então, o PowerPoint, que a gente tinha combinado de apresentar, e aí vamos falando um pouquinho sobre essa equipe de eventos aí. Esse eu fiz um pequeno lembrete, né, gente? Porque comecei a me dar conta que fazem exatos 30 anos desse momento. Eu entrei na SME em 90 e fiquei o primeiro ano numa praça chamada Alexandre Záquia, que foi onde eu acessei. Ficava lá sozinha, né? Mas foi uma escolha minha, Depois, no final desse ano, eu fui convidada, esse era o governo, né, Olívio Dutra, pela Prof. Laura, que era a nossa supervisora. Na época não era SME, era ainda uma supervisão, tá aí essa sigla exatamente fala disso, Supervisão de Esportes e Recreação Pública, que fazia parte da SMED dentro da prefeitura. E aí esse projeto do eventos, na verdade, ele estava em stand-by, digamos assim. Então, eles me convidaram para tentar reativar, mas era um convite mais para a área recreativa, que era realmente onde eu me sentia mais segura e mais à vontade, que eu já tinha o trabalho com a Brincadança. E em seguida se transformou numa questão geral, não só recreativa. E na época, mas eu estou recém entrando, né? Me deu aquela insegurança de quem está chegando, não sabe bem como. Sim. E aí o Pulga, né, que era o Rogério, ia ser assessor da equipe de eventos, que já era uma coisa que ele sempre fez, né, com muita competência. E aí, se o Pulga vai ser meu assessor, eu tô mais tranquila, né? Só que no fim se transformou de recreativo em
esportivo, recreativo e tudo. Eu disse, bah, gente. Mas daí a gente resolveu abraçar e foi um grande desafio, né? E hoje em dia eu penso nisso e tudo isso aconteceu num ano, né? Então é muito engraçado. Então a gente pode passa por favor, Celso, para o outro, que eu chamo assim nosso planejamento e nossa seleção de recursos, porque no início era uma equipe de 2 pessoas. Eu, que coordenava o setor de eventos, e o Pulga, Rogério Delagnese, que era assessor de eventos. E a gente teve, eu chamo, né, de o dezembro criativo, porque foi muito intenso, com muita vontade, né, de fazer, trabalhando, primeiro trabalho assim na prefeitura, e se ampliou meu trabalho, era uma pracinha e se transformou para todo, né, para toda a Para cidade, Porto Alegre. Uhum. toda Porto Alegre, e a gente sentou e ficamos fizemos 16 projetos, eu tenho muito claro esse número. Alguns eram projetos onde a gente acompanhava a prefeitura, outros que a gente ampliou, alguns projetos que a gente achava muito bons dentro da supervisão, e outros a gente criou. E começou a tomar corpo. Aí mas nós vamos fazer isso com quem, né? Não tinha mais ninguém. Aí nós começamos a fazer a seleção dos recursos humanos e conseguimos, assim, estava entrando o Nelson Pérez, também nosso grande parceiro. Grande, Nelsinho. Nelsinho entrou, e aí até hoje a gente ri de como é que eu entrevistei ele, que foi num banco, assim, porque a SERP, na época, era já na Marinha, mas, né, sem estrutura, menos do que temos, né? Acho, sei lá eu. Sim. Aí o Nelson topou, gostou da ideia, e o Francisco Fraga, o Chico Fraga, que também entrou para a nossa equipe. Então, aí nós passamos a ser 4 professores, sendo que o Pulga era mais o assessor, né, e a gente tinha mais carga horária para desenvolver o trabalho. E a Márcia, nossa estagiária naquele ano de 92, daí já, né? Foi a Márcia Neimeyer, que atualmente é professora também na secretaria. Está em E a Portugal, a Márcia Isabel, agora, né? Tá a fazendo... Márcia agora está em Portugal, está fazendo Isso. um mestrado lá. Claro. E a Isabel, que também, Isabel Marques, que era a nossa estagiária, que, gente, era uma equipe muito pequena, mas muito polvilhava, né, de ideias, de tudo. E a gente tinha também uma questão um pouquinho difícil, assim, que era aonde nós vamos ficar, porque realmente não tinha nem separação de sala, não era aquela... E tínhamos também uma necessidade do esporte, na verdade, de assumir, de entrar um pouco no ginásio Tesourinha, que na época não era vinculado ao esporte, ele estava vinculado ao gabinete e era gerenciado por um jornalista, que era o José Nedir. Me lembro. Lembra do José Nedir? Me Então, lembro. temos vários jornalistas na história do esporte, né? É. O José Nedir era o, digamos, responsável pelo ginásio. O ginásio sempre tinha algumas outras eventos e Eventos, outras né? Grandes. grandes, então ele Voleibol. também tinha essa vinculação com a prefeitura, lá com o gabinete do prefeito mesmo. Então foi uma forma que o esporte, na verdade, achou de ocupar um pouco um aparelho que era nosso, né? Que era do esporte, um ginásio recém-feito, né? Então foi assim que o setor de eventos se instalou, foi reativado e se instalou lá no ginásio, na sala lá da ponta qualquer, a 28 ou 14, nunca sei. A da esquerda é a 14, direita de quem né? entra. É a 28, é. É a 28, era A ali. 28, é. E ali era um espaço bem grande onde a gente se dividia. E assim os projetos foram sendo desenvolvidos com essa super equipe. E a gente pode passar o outro ali, eu dei uma listada. Esse é um tsuru, em homenagem ao Celso, aí, de um evento que a gente fez no Tesourinha, milênios depois, né? De abraçar o Tesourinha, né? Foi muito legal. Semana da Paz.
É, Semana da Paz. E então a gente tinha essa tarefa assim, de esportivos, recreativos, e a gente se colocou também, talvez pela nossa, mais pela nosso desejo, nossa essência de fazer algumas coisas formativas, porque nós queríamos mudar um pouco toda aquela característica mais esportiva da secretaria, né, da supervisão. E para isso a gente também tinha claro que era preciso mexer na formação dos professores, né? Fazer uma nova proposta de também passar, que era também a minha área, né? A minha experiência, passar pelo corpo, pela experiência corporal. E refletir sobre o que a gente estava fazendo. Porque tinha, por exemplo, muitas atividades recreativas nas praças, mas a ideia que a própria equipe tinha de si mesma, isso é a minha leitura, né, gente, era que a gente só fazia esporte. E não era. Tinha muita coisa recreativa. Então, às vezes, era uma forma da gente começar a ver um pouquinho o que além daquilo que a gente achava que fazia, o que também estava por trás, na essência da secretaria, que não era a secretaria, a supervisão. Então, pode passar um pouquinho. Não sei se tiver também alguma lembrança, Celso, alguma dúvida ou algum questionamento. É bem isso Aí a aí, gente criou esse projeto. Esse aí era meu que eu adorava, que era o Vivências Corporais Integradoras. E que era um desafio, gente, porque tu fazia vivência com o pessoal, assim, mais do esporte, era uma coisa muito complicada. Hoje em dia está mais fácil. E aí nós, como é que vamos fazer isso, né? Tá, eu vou iniciar, pensei assim, e aí a gente tinha reunião de coordenadores e tinha professores. Coordenadores era uma coisa menorzinha, né? Então, tá, vou iniciar por aí, que é quem vai ter que ficar no meio, né, da política, fazer ela chegar lá nos professores também. E aí eu fiz uma vivência de brincadança com os coordenadores, que foi bem legal, foi na sala, né, mas um ambiente mais íntimo. Não me lembro exatamente, né? Devo até ter ela registrada, mas aqui onde eu estou não tinha nada disso, para eu lembrar. Essa foi a primeira, para a gente dar uma amaciada, né? No pessoal. E depois, a segunda, nós já tínhamos no nosso quadro de professores o professor Talema, que também já tinha trabalhado bem antes até do evento com alguma comunidade ali do Tesourinha, mas era na rua, não era, era uma tentativa. Com yoga e biodança, né? Com yoga e biodança, né? Era mais com a biodança, eu acho, porque ele não tinha, a sala era meio, ainda estávamos, era na rua, ele fazia acho que um trabalho também. E aí ele topou, adorou, né, porque era bem o que ele acreditava também, e o Talema foi fazer a vivência para todos os professores de biodança, e era no ginásio daí nós estendemos. E foi assim que a gente começou a mexer. Esse projeto ele acontecia assim, a cada 2 meses tinha uma vivência. E a peculiaridade desse dia da biodança é que foi um ano de muita gestação, tanto de ideias como do meu segundo filho, Rafael. Então eu já estava engravidei, né, em fevereiro. Então nós tivemos que limpar todo o ginásio. Foi bem interessante. E é um projeto que eu acho que iniciou com as vivências dentro dessa nossa área, lá, pelo menos na área pública, né, no esporte. Sim. E aí tínhamos também um outro projeto que foi construído, aconteceu em julho, era o projeto Reflexão, que era exatamente para a gente pensar o que o esporte faria dentro daquela proposta da prefeitura, que na época era Esther, né, Grossi. Então, ela veio para o nosso evento, a gente fez um projeto de refletir sobre a nossa prática. Outro projeto que a gente chegou à conclusão, isso assim, que era importante, mas a Dora botou um A ao contrário ali, que era as unidades recreativas, muitas vezes, não sabiam ou não tinham experiência de como fazer eventos.
E a gente considerou que antes da gente fazer evento para fora, para todo mundo, a gente também tinha que assessorar as nossas unidades. Então, a gente criou essa assessoria de eventos. O primeiro evento que nos pediu, o lugar que nos pediu assessoria foi a Clara, lá no Maitá. Aí fizemos um mega evento muito legal, com desafios esportivos, com tudo, que foi bem, bem legal. Assim. Então, a gente tinha oferecia esse serviço, digamos, internamente. O Lazer no Trabalho também era um evento que era para ter mais um link por dentro das secretarias, a gente podia ir em cada secretaria, fazer um trabalho com os funcionários, e tinha um evento principal que era no dia 1º de maio. O outro projeto que a gente pensou, e ele já existia, era o projeto Lazer Saúde, que existia lá no Marinha, com a professora Carmen, por sinal está de aniversário hoje. Ah, é? Legal. Hoje. E a gente achava ele muito bom, um projeto de orientação de caminhada no parque. E o Nelson foi o que ficou, que ele tinha muito conhecimento nessa área, né, do treinamento, do condicionamento. E ele foi assessorar, conversar com a Carmen, e criamos essa expansão do lazer, que depois de um tempo, estava nem sei em quantos locais da cidade, né? Acho que chegou até em 13 locais. Muitos locais. Por aí. Se expandiu muito. Conseguiu patrocínio também. Patrocínio da Unimed com o tempo. Isso. Agora estamos mais paradinhos, eu não sei como é que está. E tinha os Vivas, que era, eu acho que o que o Pulga tocou mais, que era o Vivo Basquete, que a Léo fez o livro até, né? Vivo Basquete. E o Vivo Vôlei também foi. E aí, depois teve o Vivo Handball também, que Vivo Handball foi depois. Ele foi um pouco depois. Mas eu estava tentando me lembrar disso. O que é que faltava uma, não me lembrava qual que é. É o hand. Eu só sabia que não era o futebol já tinha muita coisa, né, gente? Então, a gente queria chamar os outros esportes, né? Aí, você se lembra que tinha uma discussão semântica nesse título, que o Nelson... Não é o se lembra, é lembra-se. Eu acho que tá bom, pode não ser, mas não fica sonoro, não adianta. Mas isso não fica legal. Aí nós deixamos assim, que era o projeto de brincadeiras antigas, quando a gente construiu até os arinhos, carrinho de lomba, perna de pau. Muito legal esse projeto. Esse projeto, a gente tinha na época oficina, né, de manutenção, que era uma maravilha. Tu podia pensar e a oficina construía. Executava, é verdade. Né? O Chico acompanhou muito a construção dos arinhos e dos trajetinhos com obstáculos, porque ele tinha essa lembrança da infância. Então, era basicamente isso. Esse projeto ele foi em muitos eventos. Também foi um projeto que teve uma longa sobrevivência. Verdade, muitos anos. A festa junina era um outro projeto grande da cidade que a gente entrava. Eu que trabalhei nessa festa aí, eu e o Chico, foi muito estranho, porque nós não sabíamos nada praticamente, tivemos que dançar chula, inventamos umas brincadeiras temáticas, né? E esses são os outros eventos, eram todos temáticos, era o Dia das Mães, o Pra Ser Pai Tem Que Brincar, que também continua bastante tempo, que tinham desafios esportivos, tinha o Você Se Lembra colocado dentro. Esses eventos seguiram. Já devia ter antes, né, gente? Mas talvez com outro nome, porque... Sim. E o Criançando, que era o Dia da Criança. Que o Criançando, ele foi o primeiro, ele foi central, né? E foi na Redenção, que era um lugar que não estava tão... A população não se apropriava tanto para fazer evento como agora, né? Agora tudo que é evento é na Redenção, mas não era assim. Isso foi um evento que iniciou lá e depois ele foi descentralizado, junto com as políticas, todas a gente acompanhou as políticas de descentralização. Então tinha criançados nas zonais. Não sei se tu lembra disso, Celso, já é, né? Sim. E o outro que seria o Jogando nas Praças, que eu também tenho minhas dúvidas, se a gente projetou ele aqui ou foi posterior, porque comecei a me lembrar que no ano anterior, na ZAC, a gente já fazia os encontrinhos. Os encontrinhos, era muito legal. Encontrinhos da Zona Sul.
Os encontrões depois tinha, né? E dali subimos para os encontrões, Exato. que eu acho que foi a base, né? Mas eu Desse não me jogando. lembro exatamente como Mas é tinha toda que... uma característica diferente os encontros, não era aquela Sim, disputa, né, de porque competição. a nossa proposta era exatamente de mostrar que as coisas não precisam ser dicotômicas, né? Uhum. E a gente era do esporte mesmo, a gente tinha sido atleta, então a gente tinha muita vivência do prazer de fazer aquele esporte e de aprender tecnicamente, mas daquilo ser uma brincadeira também, algo que fosse a essência do lúdico, ao mesmo tempo que podia tu estar competindo, mas que não perdesse essa essência, né, de ser aquela competição que massacra o adversário. É. E Eu me me lembro lembro, que nos Adriano, não sei se tu te lembra desde no Parque Geuser, nós trouxemos até uma artista para fazer um desenho, né, uma pintura na tinha um própria projeto, unidade recreativa, né? Foi era um muito projeto que tu bacana. fazia no papel, Isso. depois a gente ia na parede com as crianças e Foi muito desenhava. bonito. É. Porque esses encontrinhos a gente tinha o cuidado assim, pedagógico. Então, por exemplo, na ZAC, eu fiquei um ano lá, era vôlei que eu consegui desenvolver mais. Quando a Zona Sul foi ali, eram poucas praças, a gente jogou vôlei. A gente tinha uma aula de vôlei antes, uma vivência de vôlei, e depois fazia um jogo. E assim a gente também ia respeitando, digamos, a cultura de cada Cada local. local. Uhum. E cada local trabalhava, acho que lá na Gelser foi futebol também, e depois Foi a futebol. pintura. E a pintura com uma artista plástica aqui da Zona Sul. Não me lembro direito o nome Isso, dela, e mas eu foi acho que muito bacana. teve outra que a gente foi que era basquete. Não foi no Basquete, Ipanema? acho que mini Não sei. basquete. É, com o Paulinho Era o mini Burmeister, eu acho. É, basquete. Muito era o mini antigo basquete. também, mini Uhum. basquete. E é isso, essa foi mais ou menos. Isso aí tudo foi num ano, gente. Porque chegou no final do ano, bom, eu em novembro saí, que o Rafael nasceu, e aí, isso é minha filha que construiu, né? A Isadora fez para mim. E aí, depois já teve uma mudança de governo, né? Não sei se era isso. E em 90 isso foi em 92. No início de 93 tinha a passagem do governo, Uhum. né? Que eu me lembro que o setor foi um setor que respeitou muito isso, Verdade. que foi quando tu assumisse Exato. na coordenação de eventos. Tu permaneceu, Nelson Mas eu não também. estava, eu estava de licença, mas eu fui É, lá, a gente se a reuniu, Moema estava também, a gente se reuniu Jaime e Zorzi passamos tudo para ti. e o Eu e o Pu Pulga também. passamos. E o É, Puga passou, só que eles permaneceram. exato. A Moema, o Nelson ficou, né, Nelson praticamente. E ficou. depois tu me convidou de volta. Mas Isso, isso tinha que já vir para cá. foi. Isso foi O em Jaime ficou um 94. tempo também. Jaime Zorzi ficou um tempinho também, ele saiu, e o Pulga também um tempinho, depois saiu também. O Jaime veio do Ramiro e depois ele voltou. Não era bem. Ele gostava muito do Ramiro Casinha, né? Uhum. O Ramiro tem essa característica. E o Pulga, ele tinha um problema de horário, me lembro disso, e aí não conciliou. E aí ele saiu, inclusive, da prefeitura, né? Ele foi Não para o Inter ficou. depois, né? Uma coisa assim. Ele foi para vários lugares, né? Porque Uhum. e esse foi o breve, assim. Depois eu Legal. voltei em 94 para a equipe de eventos. Mas essa foi a lembrança que eu tenho, muito bom. Esse ano aí foi muito, muito louco, porque era uma gestação pura e real, assim, concomitante, Né? E muito importante para internamente. tudo que foi acontecendo depois, né, Adriana? Esses Sim, projetos, eu me lembro que a gente utilizou praticamente todos eles como base muitos. para se Eu passei sobre rodas, eu não botei ali, assim, sobre rodas, não isso, falei. não Isso foi falou. uma ideia assim, o que nós vamos fazer que todo mundo possa ir e que seja assim, não é só bicicleta. Então a gente ficava viajar, skate, senhoras com carrinho de bebê, qualquer roda podia ser. Então era essa a ideia Bacana. do passeio sobre rodas, bem legal. Tenho até hoje o cartaz, só que está lá em Porto Alegre, não está aqui. Legal. Aí em Porto Alegre.
Vamos contar então um pouco agora do Brincadança e entrar para a Vamos. Brinquedoteca? Aí, Tá. isso foi 92, né? 92. Daí, 93, eu já fui, quando eu entrei, pedi para ir para o. Também queria ter essa experiência e fui para a Redenção. Eu quero pedi para ir, para desenvolver a Brincadança, que era um projeto que eu já tinha, né, fora da prefeitura, já desenvolvia, junto com a Cláudia Beduski, que era socióloga. A gente tinha um projeto, inclusive, a gente tinha até oferecido um projeto de formação na SMED, da Brincadança. Então, daí que vinha todo esse interesse de fazer formação, né? E aí eu fui pedir para ir e propus a Brincadança para crianças, né? Que eram crianças dos 3 aos 9, e a Brincadança para adultos. A Brincadança era um trabalho de sala de 3 horas, assim, no caso, tanto para as crianças como para os adultos, de uma vez por semana, e eu adaptei ao parque. Porque toda a riqueza que a gente tinha também na sala, de ser um trabalho mais longo, mais profundo, no parque a gente tinha a riqueza da natureza, né? De estar no contato com a natureza, num espaço ao ar livre, numa construção comunitária, que era o Parque Ramiro Soto, onde tu tem uma experiência diversa, bem diversa, dos eventos. Que no evento tu faz a história e tu Isso se retira. volta, né? Tu te retira da comunidade, de alguma forma. Quando tu vai para uma unidade, a gente chamava assim, né, as unidades recreativas, quando tu vai para uma unidade recreativa, já é ao contrário. E a nossa política era exatamente, acho que bem antes até de ser da SERP, a política, né, ela era de tu entrar em contato com essa comunidade, né? Eu também trabalhei lá agora não vou lembrar aquela que o Pulga também trabalhou, do basquete. Na Farrapos? Não. Ah, no Florida? Na Florida? Ah, na Florida. Na Praça Também Florida. foi um momento que eu fui na Florida. E era exatamente, tu via que tinha uma relação da comunidade com a praça. E esse era o desafio também no Ramiro, porque é uma comunidade diferente, né? A Florida tinha pessoas da comunidade que tinham a chave da praça. Era uma praça pequenininha, né? Era uma coisa... Entra com a chave, libera a chave. Uma construção. No Ramiro, o Parque Ramiro Soto, poxa, era um parque grande, enorme, no meio da cidade. Não era assim, essa comunidade perto. Tanto que eu tive muitas alunas que vinham de lugares longínquos assim, para fazer aula na Redenção. E aí a proposta foi aceita, né? E eu comecei a fazer a Brincadança lá, com a terceira idade. Iniciei... eu nem chamava, no início era uma proposta de alongamento, porque eu comecei a perceber assim que as pessoas, a gente alongava, caminhava, era 1h30 e fazia um relaxamento, né? Porque qual era a minha ideia na Brincadança? A proposta da Brincadança é uma proposta de uma abordagem holística, via corpo, via grupo, e que trabalhe com autoconhecimento, né? Com a consciência, em todos os seus níveis, iniciando pelo corporal e com muita ênfase no relacional, que foi a minha formação também, né? Que a gente não falou também, mas que é na psicomotricidade relacional, que é outro ponto que nós temos em comum. Encontro. Outro encontro. Então, eu comecei a ver também, principalmente com os adultos, que eu também eu nunca tinha trabalhado com terceira idade. E o público que tinha na praça era muito mais terceira idade do que o público adulto, que está trabalhando naquele horário. O público adulto ia em coisa de fim de semana, ou de noite, só que lá não dava para fazer de noite. E aí eu disse, mas terceira idade? Aí eu disse, não. Quem até me falou isso assim, foi a Clara também, num projeto de verão, que a gente fazia caminhadas. Não, mas terceira idade é maravilhoso. E tá, vou experimentar, né?
Aí, elas não participavam da última... Normalmente acontecia no relaxamento, as pessoas já queriam ir embora. Ah, vou para casa, tem que fazer almoço, sabe? Era uma coisa assim de... que era exatamente, às vezes, o que elas precisavam. Esse trabalho de interiorização, de aprender a relaxar, de tu não estar ali só para... que era o mesmo espírito lá do esporte, né? De entrar em contato com o teu interior, o teu ser. Então, isso é uma coisa que permeia muito a minha proposta, né, pedagógica e de ação. Então, eu resolvi fazer diferente. Eu tirei aquela caminhada do meio e fiz tudo junto. Então, eu fiz uma adaptação onde a gente caminhava pelo parque. Acho que tu pode botar, Vamos ver as mostrar fotos. uma fotinho. O grupo Legal. foi assim, eu iniciei panfleteando, porque não existia. Nós temos que tempo aí, Celso? Temos tempo? Temos tempo. Mais uns 5 a 10 no máximo, mas vamos lá. Tá, então 10. Então, assim, era um grupo que eu iniciei, eu botei essa fotinho, porque aí a gente já tinha a camiseta do parque, já tinha uma equipe maior, mas eu iniciei aí no monumento panfleteando, porque não existia isso no Ramiro. Opa, existia o pessoal da bocha lá, só os homens, e não existia um trabalho... Não tinha aluno, na verdade. Então, nós comecei panfleteando. E aí, nesse mesmo local que se iniciou o grupo. Esse grupo aí já é um grupo mais reduzido. Ele iniciou pequenininho, depois aumentou, mas uma coisa que eu sempre percebi é que se criou, sempre ficou um núcleo, né? Um núcleo de pessoas que era o centro, o cerne, que mantinha a unidade do grupo. E claro, né, gente, terceira idade, também até hoje muitos já faleceram, já não estão mais com a gente. E ainda mantém mesmo, não estou mais na prefeitura, não estou trabalhando. A gente tem um grupinho pequeno de WhatsApp, onde a gente troca algumas pessoas, que é o mesmo o núcleo, né? Aqueles que mantêm um vínculo. Tu perdeu a foto? Pois é, eu não tô... agora sim, parei que eu consegui agora. É que eu não estava conseguindo mostrar as fotos. Agora sim, peraí. Ó, tá passando aqui, eu não sei. Isso. Essa caminhada, então, assim, é aquela que eu misturei. Não, pode voltar. Olha Peraí. ali. Eu misturei, dá uma parada. Não sei como é que para isso aqui, mas vamos ver. Não dá? Pode ser que não dê. Essa caminhada, eu misturei na atividade. Então, a gente ia parando em locais do parque, várias salas de aula, como eu dizia, e aí eu fazia alongamentos, fazia todos os exercícios, tudo de acordo com a minha proposta pedagógica da brincadança, que não tem como eu entrar, né, agora profundamente, mas tinha toda essa proposta de autoconhecimento, de conhecer o nosso sistema psicobioenergético, em cima dos chakras, com a integração com a natureza, é uma proposta sistêmica. E esse aí é nosso amigo lá no parque, seguido aparecia. Gambazinho. Essa é a realidade da praça, né? Volta um pouquinho. Então, nessas caminhadas, ela não tinha o objetivo de uma caminhada aeróbica, ela é uma caminhada com objetivos, isso pode deixar, sociais, né? Uma caminhada com objetivo, é aquela que, não pode conversar. Não, nessa caminhada podia conversar. Porque depois, mais adiante, inclusive, nós criamos no Ramiro um trabalho de caminhada que não era do lazer, para as pessoas serem trabalhadas no objetivo do condicionamento aeróbico. Mas essa aí não era realmente social. Também porque tinha muita gente mais velha que não conseguia uma caminhada longa, né, demais, e tinha algumas questões. Então, esse é um grupinho bem básico. Muitas dessas pessoas também eram alunas no Tesourinha. Nós tínhamos isso também, que eu sempre avaliava, que iam no Tesourinha, na Araribóia, começaram a conhecer o sistema da SME e iam em todas, né? Elas adoravam. Ainda é assim, eu acho. Aí vai subindo, pode subir. Então, esse era o grupo de terceira idade. A gente fazia muitos encontros dentro do parque, eventos pequenos de integração de turmas. Aqui o professor Jarbas, a Tina.
Isso é uma mistura de turmas. Fizemos muitos eventos. Esse também era uma confraternização. Então, a gente também tinha esse objetivo da integração das pessoas entre si, na turma, dos grupos do parque, né? Momentos onde os grupos se encontravam, e momentos da integração com as crianças. A gente também, era um dos objetivos da Brincadância, favorecer a relação intergeracional, né? Botar os pequenos em contato com o pessoal da terceira idade. Isso aí já é a Brincadância infantil, que tem muito da essência, no caso assim, até dos menores, da psicomotricidade relacional, né, Celso? Que era também a organização do ambiente, os materiais disponíveis, mas também muita coisa estruturada, não era só o material não estruturado. Esse é um dos minhas salas de aula, né? Aquele ali que tu mostrou. A gente fazia muita aula aqui, o nesse banco, gramadão aí. sim, no gramado. Tanto com as crianças como com a terceira idade, né? Eu tinha muitas fotos do gramado, do parque para mostrar, mas não dá, né, gente? Essa é só uma lembrança, que é exatamente o que eu acho que é que a gente tem que trabalhar, ainda mais na praça, né? No nosso espaço, porque a praça é um espaço social de encontro, né? Onde tem que favorecer o encontro desse ser humano, assim, que nós somos muito parecidos, nós somos muito solitários muitas vezes, agora acho que até mais ainda, né? E a praça, ela apresenta tudo, a praça apresenta todas as questões da sociedade. E também essa, para mim, é uma riqueza muito grande de trabalhar, que é essa questão do grupo, como consciência, né? Consciência grupal, consciência social, e evoluindo, né, para a consciência um pouquinho mais ampla, mais transcendente, que o pessoal da terceira idade faz bastante. E essa é a nossa parte da consciência social, né, gente, que nós tivemos um momento muito forte dentro da secretaria, que os nossos alunos participaram muito, principalmente da terceira idade, que foi quando a SME foi desmanchada, né? Aos poucos. A gente passou por isso, né? Tivemos uma luta intensa, que não foi vencida, agora retornou, mas acho que é importante a gente dizer, eu sinto bem isso mesmo, que quem construiu também todas essas políticas fomos nós. Essa equipe grande, mas ela era uma equipe grande porque tinha concurso para entrar para trabalhar, tinha cedências da SMED quando não se conseguiu fazer mais concurso. Isso é um trabalho que tu acompanhou também. De perto. Porque isso foi uma coisa que começou a surgir deles. A gente sempre fez construções, né, nas aulas. Dentro da psicomotricidade relacional é um momento também que surge, né? E aí a gente começou a usar os tatames de outra forma, né? Que não no chão, e virou um labirinto. Aí quase todas as aulas queriam fazer isso, né, gente? Ainda bem que eu tinha 2 grandes estagiários. O Rodrigo Brandio, né? O Rodrigo e o Lucas. E o Lucas está aqui, né? né? Eu não conseguia mais fazer isso aí, assim, se tivesse só eu, né? E aí era uma aula de multidade também, tinha os pequenos. Os bebezinhos. Porque essa é uma família muito presente no parque, que é, né, o Jefferson e a Cláudia, e esses pequenininhos iam desde pequena, a menina ia desde pequena. E a gente conseguia integrá-los, porque aí é um outro exemplo de atividade da Brincadância, mas já com adultos professores, a Brincadância como atividade de formação, porque o Ramiro se propunha muito a um espaço muito bom, né, no meio da natureza, com todos os cuidados. Esses tatames, na verdade, eles foram comprados no projeto de ginástica artística, que a gente conseguiu, né, na parceria. Compramos. O Celso é responsável por muitas compras da ginástica, né? A gente conseguia
provar que a gente precisava, que tinha planejamento, que tinha trabalho, e isso é verdade, a gente conseguia bastante material. Então, essa é uma vivência da brincadança. Esse não é o Feijão? Ginástica artística. É o nosso Feijão. colega que faleceu, né? Sim, eu pensei muito. Feijão aqui. Aí está o Feijão. O Feijão entrou na ginástica e ele era bem presente, assim. Lá do Secoflor, né? Aí, a vivência com as bolas. Porque na ginástica a gente também manteve muito do espírito lúdico, né? Ah, o vídeo aqui, ó. Vai, Feijão! Era para cair mesmo. É bom cair de vez em quando. Era da mesma forma, aquela ideia de tu trabalhar corporalmente, né, vivencialmente, para poder entrar no realizar jogo, isso com as crianças. Entrar no jogo com a criança. Mesmo sendo um professor de ginástica artística, que era realmente uma atividade mais técnica. Mas a minha doação para a secretaria sempre foi muito nesse espírito do lúdico, né, do brincar corporalmente, socialmente. Adriana, está muito bom, mas estamos sobre a hora agora. Vai. Então nós vamos fazer assim. Vamos mostrar o videozinho vamos fechar. E a gente fecha depois. Não falei na brinquedoteca porque não deu tempo, mas olha o que eu achei aqui, ó. Olha o que eu achei. Ah, que legal. Vamos marcar, de repente, um outro específico. Aniversário de 16 anos da Brinquedoteca do Ramiro, de 2013. 2013? Isso. Legal. E bota aí o vídeo, então, para a gente encerrar. A gente se despede. Não, vai ter um tempinho para a gente se despedir. A gente vai ter um tempinho. É as mesmas fotos. Deixa eu botar aqui o videozinho. Daí a gente Esse é o Pedrinho, maravilhoso. O Jaime também, todo mundo. Aparece aí o Kleber. Vamos ver. Muito legal. Muito legal. Aí apareceu mais as atividades da rua, né? Sim. Adriana, muito obrigado, então, por essa nossa conversa. Te agradeço. O tempo passou, foi muito legal, porque a gente nem sentiu o tempo passar, isso que é bacana. E muito bom te ter como amiga, como colega, como uma pessoa que sempre inspira muito as outras pessoas a fazerem coisas diferentes, a ousarem. E acho que o mundo precisa muito de pessoas assim como tu. Fazer as coisas andarem, tem que ser pessoas que pensem um pouquinho diferente daquilo que está colocado, né? E acho que tu faz bastante isso, tá bom? É a transformação. E aí, então, quero dizer que hoje é o Dia Mundial da Educação. Olha! E aí é por isso que nós estamos nos encontrando. Legal. Porque, na verdade, é a essência, né, Celso? Essa é a essência. Tá bom? Valeu. Beijão. Espero que aproveitem. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Continua. Um beijo. Beijo.